Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e vamos dar continuidade à leitura do livro dos Juízes, tá? Antes da gente começar a leitura, eu peço que você assista o vídeo até o final, deixe o seu like, já vai se inscrevendo no canal aí, compartilhando o link nas suas redes sociais, tá bom? Vamos lá, capítulo 17. Havia na montanha de Efraim um homem chamado Micas. Ele disse um dia à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te roubaram e pelos quais lançaste uma maldição aos meus ouvidos, esse dinheiro está em meu poder. Fui eu que os roubei. Sua mãe respondeu: abençoado seja o meu filho pelo Senhor. Devolveu, pois, os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que lhe disse: da minha mão eu vos consagro ao Senhor a favor de meu filho, para que se faça deles um ídolo fundido. Toma, ei-los aqui. Micas entregou o dinheiro à sua mãe e ela tomou 200 ciclos de prata que mandou entregar ao fundidor. Fez o ourives com essa prata um ídolo fundido, que foi colocado na casa de Micas. E Micas teve, assim, uma capela, mandou fazer um efode e uns terafim, e consagrou um de seus filhos para servir-lhe de sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Ora, aconteceu que um adolescente de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era levita e morava ali, partiu da cidade de Belém de Judá para procurar uma morada. Seguindo o seu caminho, chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. De onde vens? Perguntou-lhe este. De Belém de Judá, respondeu o levita, e viajo em busca de um lugar onde me fixar. Micas disse-lhe: fica comigo, serás para mim um pai e um sacerdote. Dar-te-ei 10 ciclos de prata por ano, vestes suficientes e alimento. O jovem levita condescendeu em habitar na casa daquele homem, que o tratou como um de seus filhos. Micas pô-lo em suas funções e o jovem serviu-lhe de sacerdote, residindo em sua própria casa. Agora, disse Micas, estou seguro de que o Senhor me abençoará tendo eu esse levita por sacerdote. Capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel. Por essa mesma época a tribo de Dá buscava uma possessão para habitar nela, porque até então nada tinha recebido entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram 5 dos seus, 5 homens valorosos escolhidos dentre todas as suas famílias de Soreia e de Estaol, para explorarem cuidadosamente a terra. Ide, disseram-lhes, e examinai bem a terra. Foram e chegaram à montanha de Efraim e entraram na casa de Micas, onde passaram a noite. Perto da casa de Micas ouviram a voz do jovem levita e, aproximando-se dele, disseram-lhe: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? Por que te encontras neste lugar? Respondeu-lhes o jovem: Micas fez-me isto e isso. Deu-me um salário e eu sirvo-lhe de sacerdote. Consulta então, replicaram-lhe, o teu Deus, a fim de saber se nossa viagem está bem sucedida. O sacerdote respondeu: ide em paz. Vossa viagem está sob o olhar de Deus. Os 5 homens puseram-se a caminho e foram até Laís. Viram ali um povo que habitava seguro, pacífico e tranquilo, segundo o costume dos sidônios. Não havia naquela terra nenhum rei que dominasse sobre os seus habitantes, ou que os molestasse em coisa alguma. Viviam longe dos sidônios e não tinham relações com ninguém. Voltando para seus irmãos em Soreia e Estaol, estes disseram: que pudestes fazer? Eles responderam: vamos, subamos contra eles. Vimos a sua terra que é excelente. Por que ficais aí sem nada dizer? Não demoreis a pôr-vos em marcha para tomar posse dessa terra. Quando ali entrardes, encontrareis um povo que vive em segurança e uma terra espaçosa que Deus vos entregará nas mãos, uma região onde nada falta daquilo que a terra produz. 600 homens da família de Dan partiram, pois, de Soré e Estaol,
munidos com armas de guerra, e acamparam em Cariatiarim, em Judá. Por isso deu-se àquele lugar o nome de Mahanê-Dan, o qual assim se chama ainda hoje, e está situado ao ocidente de Cariatiarim. Dali passaram as montanhas de Efraim e chegaram à casa de Micas. E os 5 homens que tinham sido enviados a explorar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Sabeis que há nessa casa um efode, um terafim e um ídolo fundido? Considerai agora o que tendes a fazer. Dirigiram-se para lá e entraram na casa do jovem levita, em casa de Micas, para saudá-lo e informar-se de como ia passando. Entretanto, os 600 danitas, armados como estavam, ficaram à porta. Os 5 exploradores penetraram sozinhos na capela e tomaram o ídolo com o efode e os terafim, enquanto o sacerdote se achava com os 600 homens armados à entrada da porta. Tiraram, pois, da casa de Micas o ídolo, o efode e os terafim. O sacerdote disse-lhes: Que fazeis vós? Cala-te, responderam-lhe: Põe a mão na boca e vem conosco. Tu nos servirás de pai e de sacerdote. O que é melhor para ti, ser sacerdote na casa de um particular ou numa tribo e numa família de Israel? Alegrou-se o coração do sacerdote, e ele, tomando o efode, os terafim e o ídolo, foi com a tropa. Puseram-se de novo a caminho, precedidos das crianças, do gado e das bagagens. Estando eles já longe da casa de Micas, os vizinhos deste ajuntaram-se e perseguiram os danitas. Interrogados, os filhos de Dan voltaram-se e disseram a Micas: Que queres tu, e por que trazes toda essa gente? Ele respondeu: Tirastes os meus deuses que fiz para mim, tomastes o sacerdote e partistes. Que me resta agora? E como podeis perguntar o que quero? Os danitas replicaram: Nem mais uma palavra diante de nós. Não suceda que alguns se impacientem contra vós e percais a vida, tu e tua família. E os danitas continuaram o seu caminho. Micas, vendo que aqueles homens eram mais fortes que ele, voltou para a sua casa. Desse modo, tomaram os danitas a obra que Micas tinha feito, juntamente com o seu sacerdote. Atacaram então Lais, um povo pacífico e seguro, passaram-no ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem a salvasse, porque estava longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. Essa cidade estava situada no vale pertencente a Bet-Roob. Os danitas reedificaram a cidade e habitaram-na, chamando a cidade de Dan, nome de seu pai, que tinha nascido de Israel. A cidade chamava-se primitivamente Lais. E ergueram em seguida o ídolo. Jonatã, filho de Gersã, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes na tribo de Dan até o dia de sua deportação. O ídolo de Micas foi conservado entre eles durante todo o tempo que o santuário de Deus ficou em Silo. Capítulo 19. Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, vindo fixar-se no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali por concubina uma jovem de Belém de Judá. Esta foi-lhe infiel, deixou-o e foi para junto de seu pai em Belém de Judá, onde ficou 4 meses. Seu marido foi ter com ela para falar-lhe ao coração e reconduzi-la à sua casa, levando consigo um servo e 2 jumentos. Ela o introduziu em casa de seu pai. Quando o pai da mulher o viu, saiu a recebê-lo alegremente. Retido pelo sogro, pai da jovem, ficou o levita com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e passaram a noite. Na manhã do 4º dia, quando se levantaram e se dispunharam a partir, o pai da jovem disse ao genro: Restaura primeiro as tuas forças com um pouco de pão e depois disto partireis. Sentaram-se ambos, comeram e beberam em seguida. O pai da jovem disse ao genro: Peço-te que passes aqui ainda esta noite e alegre-te o seu coração. A instância
Às instâncias do sogro, o homem que já se tinha levantado para partir, tornou a recostar-se e passou ali ainda aquela noite. Chegando à manhã, preparando-se ele para se pôr a caminho, disse-lhe o pai da jovem: Peço-te que restaures as tuas forças. Deixai a vossa partida para o declinar do dia. E comeram ambos juntos. Levantou-se então o homem e dispunha-se a partir com a sua concubina e o seu servo. O sogro, porém, pai da jovem, disse-lhe de novo: Olha que o dia declina e a noite se aproxima. Passai a noite aqui. Sim, o dia vai acabando. Passa aqui a noite tranquilamente. Amanhã vos levantareis cedo e partireis a fim de voltardes para a vossa casa. O levita, porém, não consentiu. Partiu e chegou a Jebus, que é Jerusalém, com a sua concubina e seus ídolos e seus 2 jumentos selados. Quando chegaram, o dia ia declinando, e o criado disse a seu amo: Vem, tomemos o caminho da cidade dos Jebuseus para ali passarmos a noite. Não respondeu-lhe o amo: Não entraremos numa cidade estrangeira onde não há israelitas. Iremos até Gabaá. Vamos, ajuntou ele, procuremos atingir um desses lugares e nos alojaremos em Gabaá ou em Ramá. Prosseguiram, pois, o seu caminho e o sol se punha, quando se encontravam perto de Gabaá de Benjamim. Dirigiram-se para lá, a fim de passarem a noite. Tendo entrado na cidade, parou o levita na praça e ninguém lhe ofereceu hospitalidade. Nisto, apareceu um homem idoso que voltava do seu trabalho no campo ao anoitecer. Era também da montanha de Efraim e habitava como forasteiro em Gabaá, cujos habitantes eram benjaminitas. O velho, levantando os olhos, viu o levita na praça da cidade. Aonde vais? Disse-lhe ele. E de onde vens? Nós partimos, respondeu o levita, de Belém de Judá, e vamos até o fundo da montanha de Efraim, onde nasci. Acabo de deixar Belém de Judá para voltar à minha casa, mas ninguém me quer acolher. Embora tenhamos palha e feno para os nossos jumentos, pão e vinho para mim, tua serva e o jovem, teu servo, nada nos falta. O velho respondeu: A paz seja contigo. Dar-te-ei tudo o que for necessário, somente não passarás a noite na praça. Fê-lo entrar em sua casa e deu de comer aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés e foi-lhe servida a refeição. Enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e cercando a casa do velho, bateram violentamente à porta. Faze sair, gritaram eles ao velho, dono da casa. Faze sair o homem que entrou em tua casa para que nós o conheçamos. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo: Não queirais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois esse homem é um hóspede de minha casa. Não pratiqueis tal infâmia. Eis aqui a minha filha virgem, e a concubina desse homem. Eu vô-los trarei, e vós podereis violá-las e fazer delas o que quiserdes. Somente vos peço que não cometais contra esse homem uma ação tão infame. Eles, porém, não o quiseram ouvir. Então o levita, vendo isso, trouxe-lhe sua concubina. Eles a conheceram e abusaram dela durante a noite até pela manhã, e despediram-na ao amanhecer. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa onde estava o marido, e ali ficou até que o dia clareasse. Chegada a manhã, levantou-se o marido, e ao abrir a porta para continuar seu caminho, eis que sua concubina jazia diante da porta, com as mãos estendidas sobre a soleira. Levanta-te, disse ele, vamo-nos. Mas a mulher não lhe respondeu. Tomou-a então, pô-la sobre o jumento e tomou o caminho de volta para a sua casa. Chegando à sua casa, tomou um cutelo, dividiu o cadáver de sua concubina, membro por membro, em 12 partes e enviou-as para todo o território de Israel. Todos os que testemunharam aquilo disseram: Jamais se fez ou se viu tal coisa desde que Israel subiu do Egito até este dia. Ponderai bem isto e deliberei e pronunciai-vos. Muito bem, agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Escreve aí, tamo junto!
tá bom? E a gente se vê no vídeo de amanhã. Forte abraço. Tchau.